Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os operários da paz, da corrente de orações, e o nosso mentor, o articulador, o patrono da corrente de orações é o Anjo Ismael. Então, nós trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Estamos aqui diariamente às 21 horas, ao vivo, de segunda a quinta, e sexta, sábado e domingo a gente posta os comos, as orações gravadas. Mas participamos de segunda a segunda, irradiando sempre o melhor de nós e também irradiando para todos os nomes escritos na corrente de orações, para que recebam esses eflúvios, né, de fortalecimento, de cura, de saúde, de paz, tudo de bom que a gente envia e é potencializado pelos mentores. Então, a leitura de harmonização hoje, o título é Mãos Limpas, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 74. A gente vai ler um trechinho. Então, a parte da Bíblia, a frase da Bíblia é o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédios das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. E lá no final fala assim: recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações, no entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é sempre lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. É muito lindo, né? Mãos limpas é a caridade, é a honestidade, é a fidelidade aos preceitos do nosso Mestre amado Jesus Cristo, né? É ter os pés no chão, sem ilusões, sem tentações, sempre firmes, né? Naquele trilho traçado no bem, no amor e na caridade. Então, assim, nos esforçando para estar dentro desses preceitos do Mestre, nós estaremos aí de mãos limpas e sendo instrumentos dignos, né, da espiritualidade da luz. Então, que tenhamos as mãos limpas, os corações ternos e puros, né? Nós somos muito imperfeitos, mas a gente tem condições de ir se transformando a cada dia que passa para coparticiparmos desse movimento lindo de Jesus para o nosso planeta, que é a regeneração. Então, que se a gente fizer a nossa parte ali de pequenininho, de pouquinho, nós vamos engrossando aí os laços fraternos, as energias edificantes e vamos irradiando com o auxílio dos benfeitores espirituais para todo mundo, né? Para nós próprios, os familiares, os vizinhos e todos aqueles que estão ao alcance das nossas rogativas e das nossas irradiações. Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos aí elevar as nossas vibrações e vamos manter, né, essa conduta e tentar exemplificar o exemplo de Jesus, nem que seja um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao orarmos aqui juntos, com essas vibrações maravilhosas, com essas palavras que a nossa irmã Jane
proferiu, vamos nos esforçar para que sejamos um instrumento, né, nas mãos de Deus, fazendo o melhor que pudermos todos os dias, um pouquinho que seja. Vamos exemplificar o que Jesus nos ensinou. Fiquem com Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos aqui no dia de hoje. Essas palavras trazidas aqui pelas nossas irmãs, muito oportunas, esse convite a mantermos vivo e aceso o trabalho, fazermos mesmo que seja um pouquinho, mas fazermos sempre, procurarmos dessa forma exercitar a nossa fé. Diz-nos o Evangelho que a fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderá dizer a uma montanha, saia daqui e vá para essa outra localidade, e a montanha o fará. Claro, um sentido figurativo, mas que nos convida a esse trabalho constante de remoção dos frutos que não são frutíferos, ou que não são saborosos, ou que estão estragados da nossa árvore da vida, né? A gente ter a coragem de remover aquilo que em nós não merece o cultivo, não merece o crescimento. A montanha, por exemplo, do medo, do vacilo, da preocupação, e por aí vai. E esse trabalho, para nós que seguimos a Jesus, é um trabalho constante, que ele não se faz da noite para o dia, mas é um trabalho constante. E aqui no momento das orações, é um momento em que a gente para um pouquinho, faz esse mergulho interno e esse diálogo, essas rogativas, esse agradecimento a Deus, e dessa forma fazendo aquele tratamento de nós próprios, aquela lavagem, aquela limpeza espiritual, e através da irradiação do melhor que temos para o nosso próximo. Então, uma oportunidade magnífica, que a gente agradece muito por estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa e vamos orar. Vamos então acalmar os nossos corações, aquietar as nossas mentes, elevar as vibrações e vamos orar juntos. Nossa Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas. Nossa Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura,
tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Alta de Souza, mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Alta de Souza. Senhor da vida, nosso Pai misericordioso e bom, Jesus, nosso mestre, irmão maior, nosso amigo, nossa mãe Maria, Ismael e todos os irmãos que nos observam e colhem nossas súplicas todos os dias. Estamos aqui hoje, nessa vigília especial deste dia, nos unindo numa súplica, Senhor, para que possamos, cada um de nós, estabelecer a paz em nosso íntimo. E pedimos também, Senhor, pela paz desse nosso mundo, esse planeta azul, inserido nesse enorme, maravilhoso universo. Somos ainda pequeninos, falhos, mas com sentimento elevado, pedimos neste dia, nesta hora, pela paz da humanidade, que possamos deixar de lado o egoísmo, o orgulho, e que cessem as guerras, também as guerras íntimas, as guerras que às vezes mantemos uns com os outros. Todos precisamos de paz. Possamos entender, Senhor, as suas lições de amor, entender o quanto devemos pacificar, sermos pacificadores, agindo com calma, com previdência, enfim, como nos tem sido ensinado, com muito amor no coração. Obrigado, Senhor, por nos ter unido nesta corrente maravilhosa de orações. E pedimos hoje, mais do que nunca, paz para cada um de nós, que assim seja. Senhor Jesus, rogamos a vossa misericórdia para a paz às nações que estão em guerra. Irmãos sofrem e ficam sem rumo com os conflitos da guerra, onde o orgulho e o egoísmo destroem vidas e o medo faz morada em seus corações. Pai amado, sabemos que em tudo existe um propósito que nem sempre entendemos. Fortalece a fé, restaura a esperança desses corações em sofrimento. Compadece, Senhor, por esse povo sofrido
e combalido pela miséria da guerra. Divino Criador, proteja e ampare a todos que trabalham para a paz. Inspire os líderes à reconciliação para o final da guerra. Que a compaixão, a justiça e o amor inflame os corações endurecidos por um mundo onde a fraternidade seja o caminho entre os líderes das nações. Guerra é a destruição de lares, escola, hospitais e sonhos de um povo sofrido que vive sem rumo. Oremos com fé ao Pai Celestial para que a esperança renasça e triunfe pacificamente para a paz. Que um futuro de paz e luz seja o caminho para todos os irmãos dessa guerra cruel e devastadora, pacificando os povos do mundo. Graças a Deus. No Erguimento da Paz, capítulo 19 do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar.
mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pois é, meus irmãos, que energia maravilhosa. Tudo passa, né? Tudo passa. Depois da tempestade vem a bonança. Nós temos sempre conosco o nosso Mestre amado Jesus, que autoriza para que tenhamos todos um mentor, um guia, um anjo guardião, como queiram chamar, né? Nunca estamos sozinhos e a gente só tem que agradecer, porque, olha, os livramentos que a gente tem diariamente são muitos e a gente nem sabe, né? Tanta coisa que é afastado, né, do nosso caminho, que vem para nos prejudicar, tanta ajuda que nós temos, basta estar com Ele, né, com Jesus, envolvido nesses eflúvios amorosos, dessas irradiações que fazem tanto bem para nós todos que estamos aqui participando e também aqueles que recebem, os nomes todos que estão escritos lá, que a gente mentaliza, os nomes que estão na nossa lista lá, para que recebam essas irradiações, para que fiquem bem, né, que amenize o sofrimento, as dores, alguma enfermidade. E a gente está aqui, sempre juntinhos, todos os dias, irradiando, né, e entrelaçados pelos nossos corações. Fiquem todos com Deus, tenham uma noite muito serena. A gente agradece aqui essa turminha maravilhosa aqui dos Operários da Paz e os que frequentam, a Maria Margarida, Santa Catarina, Laurinha, Laura Mafa, lá do Rio de Janeiro, Marili de Guarapuava, Paraná, Kátia Thiago Bosch também está sempre conosco, Maria Carmina Fortaleza, Ceará. Nós temos aqui a Francisca Maria de Brasília, está conosco há muitos anos, né? Uma alegria. Aqui tem outras pessoas aqui que a gente não conhece. Então, sejam sempre muito, muito bem-vindos para engrossar essas fileiras, né, de energias maravilhosas, de luz, de paz e tranquilidade. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. É sempre com muita gratidão. E não temos, assim, palavras de tanto amor que recebemos, de tanta paz, de energia, vibrações através das orações, dessa música linda que nos envolve, nos dá força, nos dá coragem. Continuem sempre conosco, queridos irmãos, para juntos, cada vez mais, estarmos em oração, vibrando pelo amor, pela paz, e que todos tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Nós também agradecemos pela oportunidade que nos dá desse reencontro, através dessa fraternidade, dessas orações, e que elas possam ficar firmes em nossos corações, em nossos lares. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.